de Deus não é baseada naquilo que nós marcamos para Ele. Infelizmente, principalmente nos nossos dias, nós temos estudado a Deus de acordo com o nosso pensamento. E um dos estudos que nós colocamos é a forma que Deus vai agir, principalmente aonde Deus vai agir. O homem hoje, as igrejas, os líderes, os bambambãs religiosos têm marcado lugares em que Deus vai operar, em que Deus vai fazer. E interessante que lugares marcados por nós não são necessariamente marcados por Deus. Muitas vezes nós marcamos algumas situações para Deus agir. Hoje, nas agendas da igreja, está aonde Deus vai operar. Segunda-feira Deus vai operar com os empresários. Então na segunda-feira todos os empresários podem vir à igreja, que Deus vai operar. Na terça-feira, Deus então vai operar aquelas pessoas que estão com problemas financeiros. Então na terça-feira Deus vai operar. Na sexta-feira é o dia do olho gordo, é o dia do tranca-rua, é o dia da coisa pesada. Então Deus vai operar nesse negócio. Nós marcamos a agenda de Deus. Mas, meus queridos, interessante é que Deus tem operado, Deus tem feito milagres em alguns lugares que normalmente nós nunca marcaríamos, e com pessoas que nós diríamos: não, Deus não vai fazer, não, nesse lugar não. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, descobrimos lugares que não marcaríamos para Deus agir, e Deus agiu. Nós, por exemplo, não marcaríamos para que Deus operasse, por exemplo, em um cemitério. Cemitério Deus não pode agir. Mas Deus convidou Ezequiel para estar no lugar, no cemitério, e Deus falou ao coração de Ezequiel. Deus trabalhou no coração de uma mulher adúltera, que não foi numa reunião de SAF, não foi numa escola dominical, não foi numa conferência missionária, mas foi um lugar que provavelmente nós não faríamos, e nós diríamos: não, Deus não pode estar aqui. Deus marcou e Deus transformou a vida de um homem, Naamã, em um lugar, e com certeza com essa pessoa nós diríamos também que Deus não poderia operar. Mas Naamã, quando veio para ser curado da lepra, eu creio que a maioria sabe dessa história, quando foi para ser curado da lepra, em que Deus mandou que ele fosse num lugar totalmente atípico. O próprio Naamã achava que Deus iria lá, o profeta ia lá fazer uma espécie de uma macumbaria humana, ia fazer essas coisas e tal, e nada disso. Você vai lá para o Rio Jordão, o rio sujo que tem lá, você vai lá e mergulha 7 vezes no lugar sujo. Foi ali que Deus operou. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto ora lido vai falar de algo que marcou a vida de um grande profeta, intitulado erroneamente como o profeta chorão, Jeremias. Jeremias foi convidado. O texto ora lido, Deus convida um profeta a ir a um lugar muito estranho. Deus convida esse profeta, não foi para ir na igreja, na sinagoga, numa conferência missionária, mas Deus convidou esse homem para ir no barro, no lugar sujo, em uma olaria. E Deus queria falar com essa pessoa, Deus queria falar com Jeremias. Mas por que esse lugar? Por que Deus convidou Jeremias para ir numa olaria? Interessante que ele fala: desce lá, e lá eu vou falar com você. E Jeremias vai. Mas, meus queridos, para a gente entender esse texto e tirar algumas verdades para as nossas vidas, nós temos que entender o contexto desse texto. Por que Deus chamou Jeremias para ir numa olaria? Por que Deus fez isto? O seu contexto, embora que o texto lemos aqui fala do oleiro, fala de vaso, fala de algo quebrado, e Deus dizendo: vocês estão nas minhas mãos, mas o contexto é muito interessante. Jeremias estava desanimado, pois o contexto que ele estava vivendo era um contexto de tristeza, era um contexto de decepção, onde Josias, o rei ali de Judá, não só de Judá, mas somente de Judá, de Jerusalém, estava ali Josias que havia assumido o trono com 8 anos de idade.
8 anos. E ele sempre liderava o povo da melhor maneira. Porém Josias foi morto por um faraó chamado Neco. Esse faraó, quando mata Josias, então assume um outro rei de Israel, de Judá. Um outro rei, um rei explorador, um rei oportunista chamado Joaquim. E esse rei estava sendo tão cruel, numa situação tão caótica que aquele povo estava vivendo. E aí Jeremias denuncia a injustiça e o pecado do povo. Jeremias começa a dizer: gente, está errado, o que vocês estão fazendo? Vocês estão vivendo no pecado. E interessante que a cidade foi tomada, saqueada, o templo destruído. E essas pessoas ali ficaram, algumas pessoas na cidade desolada e destruída. E o profeta, ele não vê esperança. O profeta vê aquela cidade dessa forma, mas ao mesmo tempo a cidade em pecado, o povo em pecado, vivendo distante de Deus e sofrendo por causa disso. Então o profeta não vê esperança. Mas Deus então o convida para ir a uma olaria e quer ensinar algo. Deus anuncia um novo início, uma nova aliança para esse povo. E é isso que Deus então compara o oleiro, e o oleiro aqui seria Deus, e o vaso que seria o povo de Israel, o povo de Deus. E aí ele começa a fazer uma analogia, começa a fazer ali uma comparação, disse: olha, Jeremias, o povo de Israel está assim, o povo está longe, mas o povo está nas minhas mãos. O vaso que foi estragado, quebrado, eu posso fazer novamente. Mas no entanto vocês estão vivendo longe da minha presença, estão sofrendo por causa disto. Então foi nesse contexto que Jeremias recebe lições de Deus, o oleiro e o vaso. É nesse contexto. E por isso, meus queridos, e presta atenção nisto, nessa noite eu quero convidar você a descer na casa do oleiro e tirar lições desse texto para as nossas vidas. Da mesma forma que Deus ensinou Jeremias, claro, em um outro contexto, mas serve para nós nos dias de hoje. Mas quais as lições que devemos aprender? E presta atenção nisso. Quais as lições que devemos aprender nesse texto? Primeiro, são 2 apenas. Primeiro, lição desse texto: Deus é que tem o controle da nossa história. Vamos ler juntos? Vamos lá? Jeremias, ele não via mais esperança, tudo estava perdido. Mas interessante que no capítulo 18, no versículo 6, na parte B, diz: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você está vendo, Jeremias? Você está vendo essa situação? Você está vendo esse barro na mão do oleiro? Pois é, assim são vocês são barros e vocês estão na minha mão. Mesmo vocês distantes, mesmo vocês vivendo um pecado, mas o povo está na minha mão. Deus estava dizendo: eu posso fazer o melhor dos vasos, basta vocês me ouvirem, basta vocês se arrependerem, eu posso transformar vocês. Porém, e olha só, interessante isso aqui, porém se não me ouvirem, as coisas vão piorar. Se vocês não quiserem me ouvir, não tem problema. Se você acha que está ruim, o pior pode ficar. Da mesma forma que eu posso mudar vocês, da mesma forma que eu posso voltar e fazer algo diferente, da mesma forma, se vocês não fizerem isso, vão piorar as coisas para vocês, porque eu sou o oleiro e vocês são os barros, e vocês são o barro. O que isso significa para nós? Talvez você está sentado aí pensando: mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja? Sabe por quê, meus queridos? É assim a nossa vida diante de Deus. Quando deixamos de ouvir, de seguir a Deus, a nossa vida será também quebrada, a nossa vida quebrada no sentido de sofrimento, no sentido de dor, no sentido de consequências dos nossos erros por estarmos longe de Deus. São 2 situações.
E é isso que Deus queria mostrar para o povo. São duas situações do qual temos que escolher: uma vida com Deus ou uma vida sem Deus. Não há meio termo. O povo de Judá, o povo ali estava vivendo uma situação que, no entanto, eles estavam longe de Deus, mas queriam as bênçãos de Deus. E Deus está querendo dizer: olha, escolha qual a situação que vocês querem, mas qualquer decisão que você for tomar, vai ter consequências disso. Qualquer situação vai ter consequências. Mas infelizmente, queridos, queremos viver hoje, queremos viver longe de Deus e ter as bênçãos de Deus. E interessante que eu sempre ouço algumas coisas que eu acho, que eu fico a pensar. Você já ouviu aquelas pessoas que chegam, principalmente quando acontece uma tragédia, uma catástrofe e coisas parecidas, normalmente as pessoas perguntam: onde está Deus? E talvez você tenha se perguntado na tua vida: por que Deus, a minha família está desse jeito? Por que nós estamos vivendo essa crise econômica? Por quê? Por que no meu lar, o meu lar está sendo destruído? Por que os nossos adolescentes estão vivendo dessa maneira? Por que o nosso país está vivendo nessa situação? Por quê? Aonde está Deus? Talvez você, ao dormir, e lembra da angústia que você está vivendo, você pergunta: Deus, por que isto? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos longe de Deus. Por que nós estamos longe de Deus? Eu não quero dizer com isto que todas as tragédias da nossa vida acontecem porque nós estamos longe de Deus. Não. Mas eu quero dizer que muitas vezes as tragédias acontecem não só na nossa vida, mas na vida da nossa nação, justamente porque nós estamos vivendo longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus. Em 2 Crônicas 7,14 diz algo muito interessante. Diz o seguinte: olha só a expressão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar e me buscar, se me buscar, então eu ouvirei e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É na mão do oleiro que nós estamos. A sua vida está nas mãos de Deus. Mesmo que você esteja distante de Deus, mas a vida está nas mãos de Deus. Deus tem um controle de todas as coisas. Vocês querem ver uma coisa? É o exemplo de Acã. Eu creio que nós já sabemos dessa história de cor e salteado. Só vou lembrar as mentes de vocês esclarecidas. Acã. Você lembra? O povo de Israel lutou com Jerusalém, com Jericó e destruiu tudo. O povo de Israel destruiu Jericó. E olha que Jericó era difícil até para entrar por causa das muralhas. Mas Deus fez um grande milagre. Mas Deus disse: olha, não pegue nada sacrificado a ídolos. Nada. Mas o povo entrou lá e teve um mais espertinho. E eu fico pensando que deve ser um brasileiro, não sei. Disse: rapaz, eu vou pegar esse negócio aqui. Eu vou guardar esse negócio. Tá dando sopa aqui. Pegou a capa babilônica, pegou os utensílios que estavam lá, escondeu na sua casa, na sua tenda. Diz o texto que depois, passados-se alguns dias, Acã, o povo de Israel foi lutar com uma cidade pequena, uma cidade chamada Ai. E aí diz o texto que o exército pequeno de Ai destruiu parte do exército de Israel. E aí, quando chegaram para Josué, disse: Josué, perdemos. Mas como vocês perderam? Perdemos. E então diz o texto que Josué chega diante de Deus, rasga suas vestes, coloca o rosto ele coloca o rosto no pó e diz a Deus: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Nós perdemos. E então diz a ele, Deus disse a Josué, em outras palavras, Deus disse: rapaz, por que você está aí me perguntando? Você está pensando o quê? Há pecado no meio de vocês.
Alguém prevaricou, alguém pecou, e no meio do pecado eu não estarei, e não vou dar a vocês. Elimina o pecado, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. E é justamente isso que Deus quer nos ensinar, porque nós queremos que Deus faça algo na nossa vida, porém nós não colocamos as nossas vidas diante do Senhor para ser moldado por Deus. Pelo contrário, eu acho interessante que quando acontece catástrofe, morte em massa, aí a multidão, a nação, as pessoas, a mídia pergunta: onde estava Deus? Aonde estava Deus que não salvou? Eu sei, não é um exemplo bacana de se dar, mas eu tenho que colocar isso. Na Boate Kiss, onde 240 jovens mortos, e muitos perguntaram: aonde estava Deus que não salvou o meu filho? Aonde estava Deus que não salvou os meus filhos, a minha filha? Aonde estava Deus? E a pergunta que eu faço: aonde os filhos estavam? Não é perguntar aonde Deus estava, porque Deus estava ali, mas onde as pessoas estavam? Uma criança escreveu um bilhete para Deus, porque na sua escola entrou um assassino e matou várias crianças, matando várias crianças, e uma criança escreveu no papel, mandando uma carta para Deus, e a carta dizia o seguinte, em uma frase: Deus, por que o Senhor não salvou os meus coleguinhas que morreram? Por que, Deus? Talvez, se nós pudéssemos responder em nome de Deus, nós diríamos: eu não salvei porque eles disseram para não entrar naquela escola. Eu não estou aqui querendo limitar o poder de Deus, claro que não, porque independente da ação humana, Deus faz o que Ele quer, porque Ele tem poder para isso. Mas eu quero mostrar que muitas vezes, queridos, nós estamos distante de Deus, e queremos que Deus faça algo na nossa vida. Era o que o povo estava vivendo ali de Judá, estava longe de Deus. Era isso que Jeremias estava procurando uma saída, mas o povo não queria a Deus. E Deus disse: olha, vocês estão nas minhas mãos, vocês estão nas minhas mãos. Se vocês não voltarem para mim, as coisas vão piorar. Todos nós sabemos da história, em 11 de setembro de 2001, onde creio que mais, mas quase 3.000 pessoas foram mortos nas Torres Gêmeas. E quando morreram essas pessoas, a catástrofe na maior nação do mundo, e eles foram entrevistar o Billy Graham, o maior missionário da nossa época, ainda vivo. E eles então não encontraram, e aí chamaram a filha de Billy Graham e perguntaram a ela: aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Que não houve uma intervenção divina para salvar essas pessoas. E ela respondeu, abre aspas: eu creio que Deus ficou extremamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus, e eu creio que Ele calmamente nos deixou, como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva conosco? Judá estava se envolvendo com tudo que era abominável e queria algo diferente. Ei, você é jovem, você é adolescente, você, mãe, pai, preste atenção nisso, e olha aqui, preste atenção nisso, porque muitas vezes temos orado isso, dizendo: Deus, que o Senhor possa entrar na minha casa, mas você tem fechado a porta. Deus, faça algo na minha vida, porém você tem vivido uma vida profana, e pedindo para que Deus faça algo na tua vida. Meus queridos, a consequência vem quando nós distanciamos de Deus. Isso é uma verdade. As consequências vêm quando nós distanciamos desse Deus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos
o Deus das bênçãos nas nossas vidas. Segundo e último, para a gente encerrar. Primeiro, então, saiba que Deus tem um controle da nossa história. Segundo, que eu acho interessante, Deus não desiste de você. Ou Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste de você. Deus fala a Jeremias, através daquela analogia do oleiro e o vaso, e diz: pode piorar, vocês têm que voltar. E olha só, vocês estão sofrendo culpa de vocês, pois estão indo para um outro caminho, mas eu posso mudar tudo isto, Jeremias, eu posso mudar tudo isto. E aí o que diz Jeremias 18:4 e também o versículo 6, diz: como o vaso que o oleiro fazia do barro se lhe estragou na mão, tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Ele está dizendo o seguinte, principalmente lá no versículo 4, olha, o vaso estragou, mas eu posso fazer outro vaso segundo bem lhe apareceu. Eu posso mudar. Na verdade, Deus estava dando uma oportunidade para esse povo, para essa nação. Deus estava dizendo: eu não quero desistir de vocês, volte para o caminho. Meus queridos, Deus estava mostrando ao seu povo: o vaso está estragado, o vaso estragou. Aqui o vaso já estava praticamente feito, mas o vaso trincou, talvez, machucou, manchou, e Deus estava dizendo: vem para as minhas mãos, que eu vou consertar você. Vem para as minhas mãos, que eu posso moldar e mudar você. Vivemos hoje numa geração descartável, numa geração que se joga fora aquilo que não presta. Vivemos hoje nessa geração que não quer mais consertar aquilo que está com defeito. Interessante que o bacana desse texto e a explicação de Deus, Ele fez outro vaso, mas Ele não jogou fora o barro, Ele não jogou fora aquele vaso que estava quebrado, não. Ele fez do mesmo vaso estragado um novo vaso. E Ele disse: eu posso fazer isso com vocês, eu posso fazer isso com a nação, eu posso consertar. E meus queridos, da mesma forma, Deus está dizendo hoje para você: eu posso consertar você, eu posso mudar, eu posso moldar você, eu não vou jogar você fora, eu não vou fazer isto. Deus está chamando de volta para os seus caminhos, Ele não desiste de você. Deus nos dá a oportunidade de mudança de vida, de pegar o caminho certo, de sair da estrada e andar pelo caminho, porque a estrada a gente não sabe aonde vai chegar, mas caminho a gente sabe. Por isso que Jesus diz que Ele é o caminho. Eu não sei quem é, eu não sei como você está vivendo hoje a tua vida, mas talvez você tenha procurado apenas as bênçãos de Deus, mas Deus está longe de você. Deus está dizendo: volta, filho, volta, 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 volta. Mas aí, interessante que eu sei que ao contrário dessa promessa, ao contrário daquilo que Deus tem falado, o diabo também fala nos nossos ouvidos. O diabo muitas vezes fala nos nossos ouvidos dizendo: não tem mais jeito não, o vaso quebrou, você não tem conserto, perdeu, playboy, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para você: tem jeito, porque diz o texto: o vaso estragou na mão do oleiro, mas eu posso fazer um outro vaso, e fazer outro vaso do mesmo barro. Mas o diabo disse: não tem mais jeito, você não consegue voltar para o caminho, viva dessa maneira, depois tudo se ajeita. Mas não se ajeita nada. Ouça a voz de Deus, você pode ser diferente. A mesma mensagem que Jeremias recebeu é a mensagem que Deus está falando para nós nessa noite. Eu posso mudar você, eu posso mudar você. Não sei que portas você tem batido, não sei, talvez você tenha vivido longe de Deus e está recebendo tanta pancada na tua vida e você não parou para pensar nisso. Talvez. E quantas pessoas que já ouvi, quando elas voltam arrebentadas, machucadas,
E elas dizem: pastor, 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 eu lembro quando eu sentava num banco dessa igreja, tudo era bonito. Eu lembro, pastor, que eu cantava, que eu tinha alegria de ir para casa, e a segunda-feira era tão maravilhosa para mim, um dia tão maravilhoso para mim, mas hoje está tudo destruído. Normalmente essas pessoas estavam longe de Deus, quando tomaram essas decisões, estão sofrendo. Talvez você seja uma dessas pessoas aqui hoje. Como é que está a tua vida? Como é que está a sua vida? Interessante que Deus fez o homem do barro, e é do barro que Deus fez o vaso. Talvez você está aqui, conta uma história, em 1502, na Florença, Itália, eles conseguiram um grande bloco de mármore, em uma igreja, um grande bloco de mármore, e a igreja contratou um profissional, para esculpir a peça enorme de pedra, caríssima pedra, mármore, e contratou alguém para fazer isso, eles queriam que fizesse algo, esculpir algo interessante para colocar na igreja, mas esse profissional, ele furou um buraco na parte inferior do mármore e destruiu a peça, um certo homem, chamado Michelangelo, soube da história, e ele foi lá e esculpiu, o que parecia uma causa perdida, e se tornou uma das mais belas estátuas do mundo, com o personagem bíblico de Davi. Talvez você seja uma peça de mármore, que por algum motivo, eu não sei, está quebrado. O arquiteto do universo pode mudar você, querido. Pode mudar você. Talvez Deus convidou você para descer a olaria, para dizer: olha, eu sou o oleiro. Não tem aquele canto que nós cantamos? Você lembra? Aquela: eu quero ser, vamos lá, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser Deus, eu quero ser um vaso novo. Talvez você nessa noite, talvez você está como esse povo, sofrendo, morrendo, escravizado, mas por algum motivo não tem força ou não quer deixar, mas você está sofrendo com isso, está se afogando. É como aquela pessoa que encontrou um ouro, um diamante, um filme tipo Indiana Jones, estilo assim, e quando pega o ouro, a água começa a subir de baixo para cima, e essa pessoa não quer sair, ou melhor, a pessoa quer sair, mas o ouro está afundando ele tinha que deixar o ouro, para poder sair. Ele disse: eu não posso deixar esse ouro, e o ouro levou ele para baixo, e ele morreu. Talvez você está sendo destruído, não tem força ou coragem, eu não sei, mas não quer deixar isso. Mas meus queridos, Deus não esquece de você. Há um texto bíblico que diz, Isaías 49:15, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Só que o grande problema
é que vivemos de uma forma mundana, desgraçadamente. Uma forma mundana e desgraçadamente, mas e isto te faz infeliz, mas você não quer deixar isto. Assim como esse povo que estava vivendo na época do profeta Jeremias. Só contar uma história para encerrar, uma ilustração. Havia numa loja um oleiro que fazia os belos vasos, e ele então fazia os vasos e colocava nas vitrines, para os vasos serem vendidos. Mas quando o vaso trincava, ele colocava numa sala, num compartimento dos vasos trincados. E nessa parábola diz que tinha um vaso perfeito, um vaso bonito, mas o vaso olhava para aquele compartimento que ele estava naquela sala, e ele queria muito ficar ali. E aí diz a parábola que por engano o dono pegou um vaso perfeito e colocou o vaso naquele compartimento, naquela sala de vasos quebrados. Colocou ali por engano, e o vaso ficou todo cheio. Opa, eu estou numa sala com os vasos quebrados. Porém, o vaso perfeito, o vaso que não tinha problema algum, aquele vaso inteiro, começou a olhar para todos os vasos quebrados, e o vaso inteiro queria ser como os vasos quebrados. Poxa, eu quero ser igual o vaso quebrado também. Porque as pessoas olhavam para o vaso inteiro e diziam: esse é diferente de nós, não dá. Ninguém dava moral para o vaso inteiro. Então o vaso disse: já sei, eu quero ser igual a eles. Então ele disse: eu vou me quebrar, eu vou começar a me machucar. Então aquele vaso começou a bater na parede para ficar trincado também, igual aos demais. E ele começou a ficar trincado, e aí as pessoas, ou melhor, os vasos trincados perceberam que de fato é igual. Aí começou a dar moral para ele. Porém ele queria mais. Aquele que era o vaso inteiro queria ser respeitado, porque quanto mais quebrado, mais o respeito era dado a esse vaso. Ele começou a se quebrar cada vez mais, se quebrar, até o ponto dele virar pó, e foi retirado pelo dono e jogado fora. O grande problema desse povo aqui de Jeremias era justamente este: eles queriam se igualar às nações e se quebraram por causa disto. Se você está todo quebrado, está um pó, Deus pode pegar esse pó e mudar a tua história, mudar a tua vida. Deus está dizendo isso para você nessa noite, querido. Eu convido agora você a baixar a sua cabeça e orar ao Senhor. Ministério de Louvor, vem para cá cantar essa música, por favor. Vaso Novo. Não ensaiamos, mas tem que fazer ao vivo. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Deus está dizendo a você, se Deus de fato mostrando isso a você, você está trincado, você está quebrado, você está machucado, Deus pode mudar você. Você está sofrendo, talvez assim, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Não estou dizendo que todo sofrimento é por causa disto, entenda isso. Mas, muitas vezes o sofrimento é por causa das nossas falhas, das consequências dos nossos erros. Mas ao vir as consequências, Deus está dizendo: porém eu posso mudar você. Ora ao Senhor, enquanto nós estivermos cantando esse cântico, eu quero ser Senhor amado. Nós vamos fazer dele a nossa oração. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Oh Deus. Imagine você na casa do oleiro. Deus está dizendo a você que pode consertar o vaso, pode mudar você. Ora ao Senhor.
noite você quer uma oração especial, pedindo ao Senhor, especial não, que toda oração ela é especial, mas uma oração específica. Pastor, eu quero que o Senhor ore por mim, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida e não tenho conseguido, eu tenho sofrido consequências por algo que cometi, eu preciso de força para me livrar disso. Eu quero uma oração. Se você quiser isso, se você quiser, eu convido você agora a ficar de pé, que eu vou orar pela tua vida agora. Se você quiser isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Você vai dizer isso pedindo ao Senhor força. Esse canto que nós cantamos, de fato é necessário, se faz necessário quando nós precisamos de força para enfrentar isso. Se tiver mais alguém que quer essa oração, fique de pé agora para nós orarmos pela tua vida. Amém. Amém. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Pai, muitas vezes nós olhamos as circunstâncias da nossa vida, nos sentimos um caco, nos sentimos um pó. Muitas vezes nós lutamos para vencer o pecado com as nossas forças e não conseguimos. Quantas vezes, Pai, pessoas que chegam diante do Senhor e falando a verdade, dizendo: Deus, nunca mais eu vou fazer isto, mas no outro dia está ali, talvez porque tem procurado com a sua própria força vencer isto. Deus, esses irmãos e irmãs, e creio que grande parte entregaram as suas vidas ao Senhor, são crentes, mas que têm passado por situações difíceis, e quando fazemos um retrospecto, entendemos que a culpa é nossa. Não há como culpar o Senhor, porque fomos nós que falhamos. Assim como aquele povo na época de Jeremias estava vivendo uma vida longe do Senhor, estava sofrendo com isso. Talvez nós estamos assim. Aliás, Pai, a nossa nação está vivendo assim. Porém, Pai, obrigado porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor não esquece de nós, que o Senhor pode nos mudar e nos moldar, porque o Senhor é Deus. O Senhor tem o controle das nossas vidas. Por isso eu quero orar agora por essas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, que amanhã, na segunda-feira, eles possam acordar e dizer agora, ou melhor, não segunda-feira, agora mesmo, hoje mesmo, ao dizer amém, vão dizer agora: eu sei que eu posso vencer, eu sei que eu posso ser moldado por Deus, porque eu estou nas mãos do Senhor, mas eu não estou na estrada, eu estou no caminho que é Jesus Cristo. Oh Deus, visite esses corações agora, visite as nossas vidas, ó Pai, e obrigado pela Tua palavra. E mais uma vez eu coloco essas vidas que estão em pé diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia
pela escola dominical, pelos ensaios, tudo o que aconteceu, agradecemos ao Senhor. E que o Senhor esteja conosco sempre. Amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, dia de correria, mas que o Senhor esteja sempre conosco, nos dando a alegria de servir ao Senhor. Também eu quero colocar aqueles jovens, adolescentes, adultos que estarão viajando. O Senhor esteja nos guardando na viagem, que possamos ir e retornar para Rondonópolis, encontrar os nossos bens, assim também como nós. Aqueles que estão viajando, que o Senhor esteja abençoando essas vidas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder e a plenitude do Espírito Santo, repouse sobre a amada igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos e uma boa semana em Cristo Jesus.